Olá, aqui é Ivan Tadeu. Eu estou no domingo aqui na minha casa e eu recebi um e-mail pedindo uma ajuda. E o seu e-mail foi da Cláudia Rames. Ela está começando o seu ministério da pregação e ela diz o seguinte, que está começando o seu ministério e é muito tímida, ela tem dificuldade de falar em público e também por causa dessa timidez, ela tem a dificuldade em expor a palavra de Deus. Então eu tenho feito vários vídeos de dicas para pregadores com o propósito de ajudar e eu estarei respondendo vários e-mails dentro das minhas possibilidades. E hoje eu escolhi então um e-mail aqui da Cláudia Rames falando sobre a sua timidez e dificuldade em expor a palavra. Eu quero deixar algumas dicas. Cláudia, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que é normal ser tímido. A maioria das pessoas são tímidas ao falarem em público. Por quê? Porque nós temos dificuldade em se expor. Porque ao nos expormos, nós somos criticados. As pessoas podem gostar ou não. A gente pode revelar as nossas fragilidades, dificuldades, erros, ou também podemos revelar a nossa potencialidade, a nossa capacidade em falar em público. Certo é, Cláudia, e todos aqueles que nos ouvem, é que ninguém nasce sabendo falar. É muito óbvio, você sabe disso. Você, quando nasceu, não sabia falar, e muito menos sabe falar bem. O ato de falar, ele é desenvolvido. E quanto mais falar em público para várias pessoas, que é o caso de quem prega. Então eu quero que você entenda isso, porque quando a gente entende de que não é obrigado a ser perfeito e falar perfeitamente, a gente começa a deixar de cobrar a perfeição. E começa a entender que nós estamos numa escola, ou só na escola do aprendizado que vem através da prática. Então, primeiro entenda que você não precisa ser perfeita. Ou só ser tímida, ter dificuldade, ter medo de falar em público, você é igual a milhares e milhões de pessoas no mundo. Só que conforme mais vezes você praticar, melhor você vai se tornar. Segundo ponto, se você foi convidada para pregar, entenda que quem te convidou acredita em você. Quem te convidou te deu uma oportunidade de você pregar. E ele sabe das suas limitações e dos seus potenciais. Então, só não se cobre demais. Quem te convidou acreditou em você. E sempre que você for pregar, não pense que o público que está te ouvindo é muito superior a você. Porque pode ter juiz, pode ter advogado, pode ter engenheiro, mas eles são bons naquilo que eles são profissionais. E se você é uma pregadora e estudou para isso, e você se preparou para isso, com certeza você está num nível melhor, mais elevado do que a maioria do povo que está sentado ali. E se por acaso tem alguém que saiba muito mais que você, se ele sabe mais que você, ele vai entender que você está no processo de aprendizado. Então, em primeiro lugar, saiba que você não nasceu sabendo e está aprendendo. Timidez, medo de falar em público é normal. Segundo, não pense que o público é superior a você, que você é inferior, você está desenvolvendo-se. Daqui a alguns anos, você com certeza vai ser bem melhor. Como eu também, quando comecei a falar, era tímido, era gago, tinha um grande complexo de inferioridade, não sabia muito, mas fui aperfeiçoando, estudando e hoje eu tenho pregado. E ainda sobre a questão de expor a palavra, eu quero que você entenda algo que eu aprendi durante os anos. Se você estudar muito sobre aquele tema e se você preparar muito bem aquele sermão, boa parte do medo que você tem de se expor, ele vai embora. Quando a gente se expõe em público, primeiro ponto, a gente fica preocupado com o que os outros vão achar da gente. Ou só segundo, se a gente vai errar. E terceiro, se a gente domina aquele assunto que nós vamos falar. E aí vem aquele medo, será que alguém vai perguntar alguma coisa? Né? Será que aquilo que eu estou falando é verdade mesmo? Será que é comprovado? Se as fontes são boas? Então, boa parte do medo está voltado para o conteúdo que a gente vai falar. Se você estudar muito, muito eu digo, é fazer o sermão com qualidade, reescrevê-lo pelo menos umas 5 vezes, isso mesmo, reescrevê-lo umas 5 vezes. Ou só buscar livros, pesquisar na internet é bom, mas também é perigoso porque você não sabe a fonte. Mas pesquisar em livros, ler várias bíblias, várias versões da Bíblia e preparar um sermão bem organizado, eu tenho a plena certeza, Cláudia, que você vai eliminar boa parte do medo que está te pegando. Então, em primeiro lugar, saiba que ter medo, ser tímido,
não é nenhum problema, não é doença, é normal. E quanto mais você praticar, mais você vai vencer. Uma dica é: pregue na frente do espelho, fale para os seus amigos e familiares, pratique isso em casa, fale no seu quarto, pregue esse sermão para você mesmo, grave, ouça e veja quais são as suas deficiências e vá melhorando. Então entenda, é normal, com o passar do tempo você vai chegar lá. Nosso segundo ponto: não se ache inferior, não se ache incapaz e nem julgue o povo acima daquilo que você imagina. Então não crie grandes expectativas e nem crie também expectativas ruins. Você está aprendendo e o povo que está ali, se você preparar bem o seu sermão, a maioria não vai saber o que você sabe. Um ou outro somente. Então entenda que você está numa posição privilegiada porque você foi convidado e acreditaram em você. Em último lugar, prepare bem o seu sermão, prepare bem a sua introdução, os seus tópicos e conclusão. São vários pontos de um sermão que você deve saber. Se não sabe, pode ler num livro, e os vídeos que eu tenho postado aqui no meu canal, com certeza, pouco a pouco eu estarei contemplando todos estes tópicos para ajudar aqueles que precisam ter um bom sermão, elaborarem um bom sermão. Então essas são algumas dicas, Cláudio, para você que está começando, e para os nossos irmãos internautas que estarão posteriormente acessando este vídeo, para superar a timidez e o medo de pregar a palavra de Deus. Então, se você gostou, deixa aqui um recado, curta o nosso canal, curta este vídeo e compartilhe. A minha ideia e o meu objetivo é ajudar as pessoas a tornarem-se cada vez melhores na questão da pregação da palavra. E eu sempre digo, há mais de 10 anos eu prego, eu era gago, tinha uma grande dificuldade, mas superei essa barreira. E hoje eu quero dividir essa experiência com as pessoas que precisam disso. Deus te abençoe e logo mais eu estarei comentando mais um e-mail, mais uma pergunta dos nossos irmãos e amigos. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.